para 3. Eu sei que aos 18 anos de idade eu já fazia jejuns quase todo mês de até 7 dias na água. Variava de 3 a 7 dias. E um dia meu pai, eu não consegui esconder isso dele, né? Porque era muito tempo sem comer em casa, e ele não apenas começou a perceber a frequência, mas a intensidade. Porque você também acreditava que não podia falar que estava jejuando, ou não? Não era só, eu sabia que ele assustaria também. Entendi. Porque assim, era aquele tipo de assunto que era o tabu, né? Mas nunca menti, nunca tentei enganar, mas tipo assim, Não falou. o conceito geral das pessoas, assim, não se fala muito, é você e Deus. Mas aí meu pai, preocupado que eu estivesse migrando para algum lugar de exagero, de fanatismo, veio conversar comigo. Então, minha primeira conversa com ele sobre jejum foi aos 18 anos. E nessa conversa eu descobri pela primeira vez que ele jejuava. Não que eu não soubesse que, tipo, nunca jejuou, não era isso, porque uma vez por ano tinha um dia de jejum que toda a denominação que a gente era parte, a nossa igreja, fazia por avivamento no Brasil, que era 15 de novembro. Mas eu descobri que meu pai fazia outros jejuns ocasionais. Eu falei, como é que eu nunca soube? Eu, indignado, falei assim, eu estou perguntando para os outros que não são de casa, o senhor é meu pai, meu pastor, e eu não sei que o senhor jejua. E aí meu pai falou isso. Não, Jesus falou que não é para falar. Aí eu, como é que é? Não, Jesus falou na Mateus 6. Eu falei, eu sei o que está em Mateus 6. Né? Mas não acho que ele disse que não pode falar. E aí que eu comecei a primeira discussão com meu pai sobre o assunto, né? Porque Jesus fala muito de como os hipócritas davam esmolas, oravam e até jejuavam para ser visto pelos outros. O intuito era ser visto. O intuito aparecer, né? A religiosidade deles era aquela coisa do reconhecimento humano. Mas eu falei, pai, antes de chegar em Mateus 6, em Mateus 5,16, Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem. Então, se é para ser tudo escondido, tá confuso esse negócio deles ver as obras e glorificar. Falei, segundo, Jesus fala que a esmola deve ser discreta, mas na hora que Paulo diz lá em 1 Timóteo quais eram as viúvas que iam ser arroladas na lista de quem a igreja ia sustentar, e dizia que tinha que ter testemunho de boa obra. Então, quer dizer, se ninguém soubesse o que ela fez, ela não entrava. Então, se é proibido contar, como é que ela entra na lista? Né? Então, a minha discussão com ele foi, eu não acho que Jesus proibiu contar. Eu acho que Jesus disse que a gente não deveria ficar se promovendo, se vangloriando. Intuito de aparecer. Aí o argumento que eu usei com meu pai fez ele rir e pensar a primeira vez. Eu falei, o senhor acha que Jesus mandaria a gente fazer alguma coisa que ele não fez? Ele, como assim? Ele falou, Jesus contou que jejuou. Como contou? Eu falei, ele estava sozinho quando jejuou, como é que nós sabemos que ele jejuou? Ele vazou a notícia, né? E eu lembro que meu pai começou a rir, tipo, poxa, nunca pensei nisso. Eu falei, aí ele proíbe a gente contar, mas ele pode. Eu falei, tudo que ele fazia, a liderança dele, era baseado no exemplo. Então, em João, lá no capítulo 13, no verso 15, sobre o lava-pés, ele diz, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Então, ele ensina as outras coisas pelo exemplo, mas jejuar ele não ia ensinar pelo exemplo, porque se desse o exemplo, ele estaria pecando. Eu falei, cara, ficou confuso. Eu falei, meu pai, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não fala com medo de perder a bênção. Como é que nós vamos aprender? Né? E eu protestei com meu pai na época, ele falou, puxa, é mesmo. Então, ao longo dos anos, eu não fiz do jejum algo tão escondido, para as pessoas que estavam próximas. Família, mesmo agora há pouco a gente conversando, né? Você tinha acho que 9 anos de idade quando eu fiz meu primeiro jejum de 21 dias, e você não sabia disso, porque assim, também não tem por que ficar contando, mas as pessoas próximas iam percebendo, iam descobrindo, a gente conversava, mas foi recentemente que Deus me fez lembrar dessa conversa com meu pai. E ele falou assim, eu quero que você fale mais sobre jejum, não só a doutrina, fale das experiências, encoraje as pessoas, porque a maioria, como eu, lá atrás, tinha medo de jejuar. Até porque, assim, jejuar nunca foi uma experiência boa na perspectiva física. A gente falava que o resultado depois era bom. Eu tenho um amigo, pastor Luiz, lá do Canadá, Luiz Gomes, ele sempre dizia, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Tipo, já passou o jejum, voltamos a comer, é experiência. Mas eu acho que até isso as pessoas precisam mudar e perceber que o jejum não precisa ser uma experiência tão ruim, nem no aspecto fisiológico. Né? Então, eu acho importante, nos últimos anos comecei a falar mais, principalmente depois dos jejuns prolongados. Eu sei que isso atrai a crítica de alguns. Eu filmei o treino do
40º dia do meu último jejum prolongado para mostrar, ó, não é uma coisa tão complicada, você pode ter vida normal. Aí sempre tem um fariseu, um religioso jogando pedra, gente falando que você fez do jejum o reality show, mas eu sei qual foi a direção que Deus. Fale sobre o assunto, abra, e a gente está procurando cumprir isso sem tentar de forma alguma se promover o que nunca foi o nosso coração. E eu mesmo tive muito encorajado a começar a jejuar mais e aprendendo contigo, vendo o seu exemplo, porque eu também tinha essa ideia, né, de que o jejum era algo feito a custo da saúde. Que mesmo se fosse, pelo que nós experimentamos no espiritual, que é algo que eu quero conversar um pouquinho mais, ele valeria a pena. Né? Se eu não me engano, em 1 Timóteo 4,8, né, Paulo diz a Timóteo que até o exercício físico é de pouco proveito comparado com a piedade. Quer dizer, as coisas eternas são mais importantes. Sempre são mais importantes. Sempre. Então, eu também, né, muito agora na fase do exercício, de se cuidar, conheço vários amigos que quando você pergunta, e o jejum? Né? Perder massa magra, estou me esforçando e tal. Então, tinha essa ideia. Então, obviamente que mesmo se fosse a custa da saúde, valeria a pena. Mas descobrir que, na verdade, não é a custo da saúde... Seria insensato imaginar que o jejum ele é feito à custa da saúde quando a Bíblia ensina a importância de cuidar do corpo, né, como santuário de Deus. Paulo disse, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, se eu passo uma vida jejuando, eu estou destruindo meu corpo, eu estou indo contrário à Escritura, né, não faz sentido, isso é má informação. Inclusive, eu também muito feliz, a gente está fazendo esse vídeo falando sobre o assunto, porque eu fui muito encorajado por você recentemente, passei a encorajar vários amigos jovens que têm experimentado enormes rompimentos em Deus, no seu direcionamento, discernimento do propósito por conta do jejum. E também foi muito interessante, eu tive recentemente a experiência de um jejum mais prolongado, maior que eu já fiz, e de terminar esse jejum indo, né, avaliar a minha saúde e estar na melhor condição que a minha saúde já teve, né? O jejum foi algo não só extraordinário no que eu vivi, nas minhas experiências com Deus, no direcionamento que eu recebi de Deus e estava procurando, mas também deu uma resetada na minha saúde que foi extraordinária. Então, de olhar para isso, eu até dá aquela vontade, nossa, eu queria ter aprendido sobre isso antes, que né, queria já estar vivendo desse jeito antes. Então, se você está aqui pegando essa conversa, eu espero que isso produza esse efeito no seu coração. Mas então vamos lá. Para quem talvez ouviu pouco sobre o jejum, o que é o jejum? Essa é uma prática bíblica que ela é opcional, é algo mandatório? A expectativa de Jesus era que a gente fizesse isso de vez em quando, fizesse decidir, ou era algo que ele sabia que a gente devia fazer sempre, falou que a gente devia fazer sempre? Qual que é a perspectiva bíblica sobre a natureza do jejum? Bom, em primeiro lugar, o jejum só era compulsório no formato de um mandamento no Antigo Testamento, que era o dia da expiação. Né? Levítico 16 fala sobre isso. Deus diz que quem não afligir sua alma, que é um sinônimo de jejum, esse dia da expiação vai ser chamado depois no livro de Jeremias em Atos de o dia do jejum. Então nós sabemos por vários motivos que o afligir a alma era o jejum. Mas no Novo Testamento a gente não tem um imperativo sobre o jejum, né, no estilo jejuai, aquela ordem clara. Mas eu quero usar um argumento aqui de John Wesley, num dos sermões dele sobre o Sermão do Monte. Quando Jesus, em Mateus 6,16, diz, quando jejuardes, né, ele, obviamente, se não mandou, mostrou que esperava que a gente jejuasse. Ele não falou se, falou quando. Ele não disse se jejuar, ele disse quando jejuardes. Então, assim, ele está orientando como fazer alguma coisa. E ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que seja feito. Que espere que aquela orientação seja feita e cumprida. Então, assim, se ele no mínimo esperava e tinha expectativa que nós jejuássemos, e a gente tem a consciência de que ele é o Senhor e nós vivemos para agradá-lo, a mera sinalização de uma expectativa dele já deveria ter para nós o peso de um mandamento. Então, começo de conversa. Eu, particularmente, não acho que o jejum é tão opcional. O que nós precisamos entender? Que embora Jesus claramente tenha declarado, por exemplo, quando questionarem em Lucas 5, de 33 a 35 ali, por que é que os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, eles não podem fazer isso quando o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Em todas as parábolas de todos os evangelhos. Sempre que Jesus faz alusão ao noivo, ele está falando de si. Então Jesus está dizendo, quando eu for tirado, ou seja, a partir do momento que ele fosse elevado aos céus, durante todo o tempo da sua ausência até o seu retorno, esse era o tempo para jejuar. E eu vejo um monte de gente falando, jejum é coisa do Antigo Testamento. Eu digo, baseado em quê?
né? O Novo Testamento mostra os líderes da igreja de Antioquia jejuando e recebendo direção de Deus, estabelecendo novos líderes nas igrejas. Estou falando de Antioquia porque é igreja de gentios, não só dos judeus, como se fosse aquela prática do Antigo Testamento. Ele estabelecendo os novos líderes, os presbíteros com jejuns. O jejum era a prática da vida da igreja. Jesus disse, eles vão jejuar, estabeleceu para esse tempo. Então, ele disse que a gente faria, orientou como a gente deveria fazer, falou de quem faz errado, os hipócritas, e diz, não jejuem como eles, porque tem muita gente que diz, as pessoas estão jejuando hoje por mérito, e não é por mérito, não é mesmo. Agora, eu costumo dizer, se alguém fez do jeito errado, você vai deixar de fazer o que é certo, só porque alguém fez a coisa certa do jeito errado? Agora, o que Jesus não estabeleceu, vamos lá, ele não definiu a periodicidade, de quanto em quanto tempo. Ele não definiu a duração. Jejum na Bíblia tem várias durações, tem jejuns duram uma parte do dia, um dia inteiro e vários dias. Esses de vários dias, os períodos bíblicos são 3 dias, 7, 14, 21 e 40. Não quer dizer que só pode esse, são os exemplos que nós temos. E Jesus também não determinou o tipo do jejum. Daqui a pouco a gente pode falar melhor, mas nós temos pelo menos 3 tipos. O jejum parcial, o normal e o total ou absoluto. Agora, imagina que no mesmo capítulo 6, Jesus ensina sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. E eu fico perguntando, não precisa ser um pastor, qualquer líder espiritual que discipulou alguém, depois de anos de vida cristã, você descobre que aquela pessoa orou uma ou nenhuma vez na vida. A gente ia falar que ele é um crente saudável? Por que não? Porque a oração é parte de uma prática, de um estilo de vida. A gente descobre que aquele camarada deu uma ou nenhuma esmola na vida. A gente ia dizer saudável? Não, porque é estilo de vida. É estilo de vida do que... Mas aí, se ele jejuar uma ou nenhuma, está tudo bem. Olha só. Né? Os crentes antigamente chamavam essas 3 práticas, a esmola, a oração e o jejum, de um cordão de 3 dobras. Porque a oração já aparece sempre em conjunto com o jejum, a gente chama de irmã gêmea, né? Mas baseado numa declaração de Isaías 58, que também fala do jejum que Deus escolheu e de socorrer o necessitado. Ou as pessoas, os crentes pegavam aquela comida que ele deixou de comer no dia ou nos dias que estava em jejum e costumavam distribuir para os pobres. Então dizia, eu vou jejuar, orar, e ainda vou fazer o bem. Mas de alguma forma nós estamos tornando o jejum opcional, né? Não só opcional, ele ficou assim, ele começou a sumir da prática da vida cristã. E do pouco de gente que ainda pratica, muita gente criou outros jejuns alternativos que não são o jejum bíblico. A palavra que o próprio Jesus usa, eles vão jejuar, nestil. Ne, no grego, é um prefixo de negação, estil é comida. Então, ele está falando de não comer. Então, eu jejuar a rede social não é um jejum. Agora, antes de dizer que não é o jejum, a Bíblia fala de outros tipos de abstinências que não são alimentares. Eu não gostaria de dizer que não deveria ser feito. No mesmo pacote que o jejum. Eu creio que elas devem ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Ótimo, ótimo. Né? Porque, por exemplo, Paulo vai falar em 1 Coríntios 7,5 do casal, né, dar uma pausa no momento de intimidade deles para se dedicar mais à oração. Então existe... Mas ele não chama isso de jejum. Ele não chama de jejum, então a gente retrata mais como abstinência. Só que hoje em dia, a palavra jejum, não só na língua portuguesa, em várias, já virou sinônimo de abstinência. Então, às vezes a gente está lá, bom, nós estamos tentando definir se a palavra significa, se a teologia. Então, eu costumo dizer às pessoas, o jejum, ele é privação voluntária de alimento e ele pode incluir outras abstinências que podem ou não ser feitas juntos com o jejum de alimento. Muito bom. Então, não quer dizer que o jejum de alimento exija as outras abstinências, nem que as outras abstinências exijam em paralelo ou simultâneo o jejum de alimento. Números 30, a lei dos votos, as pessoas faziam votos com coisas que elas iam afligir a sua alma. Eu vou abrir mão de algo que eu gosto por um tempo para manter uma consciência de consagração. Ok. Mas nunca a gente pode tratar disso como um substituto do jejum. Muito bom. Então, e desses tipos de jejuns diferentes, durações diferentes, você falou dos períodos bíblicos, por quê? Qual que é o motivo? Por que que alguém, né, além do que você falou, essa expectativa de Jesus, né, ter essa... Por que exercemos essa prática? Até por que Jesus esperava que seus discípulos exercessem essa prática? Que tipo de fruto espiritual é produzido quando eu voluntariamente abro mão de comer? Bom, a gente precisa pensar no ser humano
inteiro, integral. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam apresentados, né, irrepreensíveis a Deus. Então, o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Todo o nosso relacionamento com Deus é na dimensão do espírito. Jesus diz: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, o relacionamento com Deus no nível mais profundo é no nível do espírito. Agora, a palavra de Deus, diz Hebreus 4, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito, os dois compõem o homem interior. Mas se podem ser divididos, assim como juntas e medulas estão bem juntos, mas não são a mesma coisa. A alma é a sede das emoções. E as pessoas têm dificuldade para dizer: eu não consigo ter certeza se Deus falou comigo ou é coisa da minha cabeça. Eu não consigo ter certeza se Deus pode estar me dirigindo ou são minhas emoções. Por quê? Ele tem muita dificuldade de separar a alma. Então, o exercício contínuo da palavra vai ajudando a separar isso. Há exercícios para o espírito. A Bíblia diz: o que fala em línguas, em espírito ora. Então, assim, se você ora em línguas todos os dias, e vai exercitando a capacidade de discernindo, separando uma coisa da outra, na prática fica mais fácil. Uau. Mas a alma, ela está sempre no meio da guerra entre o espírito e a carne, nova e velha natureza. Então, a alma é sede do quê? Da vontade, das emoções e do pensamento. Então, espírito e carne sempre estão tentando assumir o controle da vontade, do sentimento e da forma de pensar. Uau. Então, a gente vem no culto, Deus moveu, a parte espiritual está influenciando. A gente sai pensando nas coisas de Deus, a gente sai querendo as coisas de Deus, a gente sai sentindo vontade de fazer isso. Mas depois, durante a semana, que a gente pendeu muito para o lado de cá, a gente começa influenciado já para querer as coisas que não são de Deus, pensar e sentir. Que é o que a Bíblia diz em Gálatas 5,17, que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Mas a briga dos dois, a alma está no meio. Entendi. Ela é o centro da disputa. Uhum. O jejum, ele é uma ferramenta de mortificação da carne e, ao mesmo tempo, associada à sua irmã gêmea oração, ele desperta a consciência do espírito. Então, para onde ele vai puxar a alma? Para a direção certa. Agora, se a gente falar do jejum como uma forma de afligir a alma, toda aquela estrutura nossa emocional, humana, ela é confrontada também no jejum. Não é só a carne e o físico. Então, ele é uma ferramenta de mortificação da velha natureza. Mas aí nós estamos falando muito mais de efeito e de consequência. Qual o propósito do jejum? Daniel 9,3, ele diz que ele se dispôs a buscar a Deus com oração, com súplica e com jejum. O propósito primário do jejum é buscar a Deus. É uma aproximação de Deus. Agora, a Bíblia fala de vários propósitos secundários. Mas se fosse só isso... Se fosse só isso... já é motivo suficiente para você jejuar. Os propósitos secundários, eles podem ser diferentes entre eles, mas todos convergem no primário. Então, por exemplo, a Bíblia fala de jejum para arrependimento, mas também fala de jejum para consagração. Os dois, a pessoa está lutando contra o pecado e, para isso, ela está buscando a Deus para vencer o pecado. Só que o que está jejuando para arrepender, ele está lutando para vencer o pecado que já foi cometido. O que está jejuando por consagração, ele está jejuando para não pecar e não precisar fazer o que o outro que está arrependendo está fazendo. Então, eles são diferentes entre si, mas convergem. Então, na Bíblia, você vai ver gente que jejua em tempo de aflição, pedindo proteção, cura, intercessão, mas isso tem levado as pessoas a achar que o jejum é só para momentos de emergência. Né? Eu sempre digo, medidas extremas, situações extremas requerem medidas extremas, mas o jejum não é só para situações de emergência. Lucas 2,37 diz que Ana, a profetisa, adorava a Deus com jejum. Parece que ela não pegou nada dos secundários, ela foi direto no primário. Atos capítulo 13, verso 2, diz que a liderança da igreja de Antioquia, eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, foram direto. Agora, curioso que nesses dois exemplos de quem já vai adorar com jejum, a percepção profética aparece nos dois. Uau. Porque é no lugar da comunhão que o nível de direcionamento de Deus vem com mais intensidade. Então, as pessoas precisam entender que o jejum é feito para buscar Deus. As pessoas perguntam, cara, qual é o seu propósito quando você jejua? Eu falo, cara, sempre eu estou buscando a Deus. Às vezes eu posso estar orando por situações específicas. Então, no início do ano passado, 2021, o foco principal da minha oração num jejum prolongado de 40 dias era o casamento da sua irmã. Né? Porque eu falei para Deus, eu treinei, preparei essa menina para servir o Senhor, mas o propósito dela está atrelado a com quem ela vai casar, ela vai ter que sujeitar alguém.
eu preciso ter certeza que o Senhor vai dirigi-lo. No 30º dia do jejum, você conhece a experiência, foi quando eu vi o Caleb, que hoje é meu genro, seu cunhado, e o Espírito Santo falou comigo, esse menino é seu genro, vai casar com a sua filha. Né? Ela não conhecia ele, nunca falei nada para eles, né? Mas assim, eu não posso pegar isso e agora fazer, então sempre que tem alguma coisa que você quer orar, tem que jejuar. Não, eu estava buscando intensamente a Deus, não imaginava que a resposta viria tão rápido. Mas tinha um dos focos da minha busca, era a definição dela, não era o único. Mas a maior parte do tempo, eu só quero matar minha carne e estar mais perto de Deus. Mas até isso é você tentar exercer o papel que te foi confiado com Deus, pelo zelo, né, de obedecer o que ele te ensinou, o que a palavra dele ensina sobre exercer esse papel. Então eu vejo como algo que vem de carona com você buscar não somente a Deus, mas buscar viver a vontade, né, de Deus. Para não ser vago, deixa eu ajudar quem está assistindo a gente. O jejum, ele muda um chip. A forma de pensar, muda a cabeça da gente. Por quê? Romanos 8,5 diz assim, os que se inclinam para a carne, cogitam, a palavra cogitar significa pensar, sentir, das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam, né, pensam, sentem as coisas do Espírito. Quando você jejua, você não só está distanciando da carne, mas inclinando para as coisas espirituais. A maneira de pensar muda. É algo impressionante. Então, quem jejua com frequência, com regularidade, e principalmente quem experimentou jejuns prolongados, o nível de controle que você tem sobre a carne, sobre a irritação, sobre o temperamento, as coisas materiais perdem o valor, a mente fica focada nas coisas de Deus. Então, assim, quando a gente fala o jejum, ele parece assustar todo mundo, porque é a primeira coisa que a turma pensa, primeiro na fome. Vai ser desconfortável. Né? E se eu disser para você que o jejum não precisa ser desconfortável? Isso a gente elimina. Ele vai prejudicar a minha saúde? Não necessariamente. Algumas situações que os médicos não recomendam mesmo jejum, grávidas, lactantes, alguns tipos de enfermidade, pessoas com diabetes. Hoje tem clínicas de tratamento para diabéticos com jejum, mas eles precisam de supervisão. Né? Então, assim, tem situações que realmente não são recomendadas. Fora isso, a maioria pode. Além de que tem tipos de jejum. Então, por exemplo, Daniel, ele diz que durante 3 semanas ele se propôs a se humilhar perante Deus. O anjo fala, desde o dia que você propôs se humilhar. Essa linguagem é para jejum. Eu vejo gente falando, o jejum de Daniel não era jejum. Né? Ele só estava, né, buscando a Deus. Não, a Bíblia diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar desejável, enquanto se humilhava e orava. É toda a essência de jejum, porque jejum é abstinência, mas ele não precisa ser completo. João Batista, que promovia muito o jejum, fazia os seus discípulos jejuar com frequência, a Bíblia diz que ele se alimentava de mel e gafanhotos. Então nós chamamos isso de jejum parcial. Jejum parcial não precisa ser a única forma, mas ele pode ser uma alternativa em jejuns prolongados, ele pode ser um meio de preparação, ele pode ser uma maneira de ajudar a gente que tem problema. Então, outro dia um cara falou para mim, não, eu queria fazer jejum prolongado, mas eu sofro de gastrite. Eu falei, faz um parcial. Ele, como assim? Eu falei, de Daniel, tira alguma coisa e fica o resto. Ele falou, o que você sugere? Eu falei, cara, faz um jejum de alguns dias só com caldos de legumes, sucos de fruta, para não deixar o seu estômago vazio, mas se priva de muita coisa, não só saborosa, né, mas do alimento aí com substância. Ele fez 21 dias, voltou e falou para mim, não só não sofri da gastrite, como ela está bem melhor agora, depois disso. Então, assim, as pessoas podem achar alternativas. Agora, o que é o jejum normal? E a ideia de normal, eu acho que deveria fazer a gente mirar e dizer a frequência maior deve ser ele. A Bíblia diz que Jesus durante 40 dias não comeu e ao fim dos quais teve fome. Então a Bíblia não diz que ele não bebeu e nem que ele não teve sede. A água não é alimento. Né? Ela não acrescenta nada em termos de energia, de nutrição, mas mais de 70% do nosso corpo é constituído de água. Né? Então, assim, 5 dias sem água, alguém pode começar a entrar em colapso. Né? Então, o limite para jejum sem água na Bíblia, que é o que chamamos de total, ele é de 3 dias. Fora isso, ele é sobrenatural. Ele não é humana ou fisiologicamente possível ou recomendado. Estou falando possível, porque eu estou pensando de Moisés 40 dias lá na nuvem, sem comer nem beber, aquilo é sobrenatural. Então, o que as pessoas precisam entender? Jesus, a Bíblia só menciona não comer e ter fome, não menciona não beber, não ter sede. Então, sempre que a Bíblia não é específica sobre não haver ingestão de água, presume-se que houve. Né? E água não é alimento.
Então, a gente tem o parcial, alguns tipos de alimentos ficam, outros saem. A gente tem o normal, só bebe água, mas toma, corta todos os alimentos, mas bebe água. E tem o total. Total foi o jejum que Paulo fez quando converteu, Atos 9. O jejum que Esté proclamou nos seus dias. Foram 3 dias. Né? Ambos foram 3 dias. E o que o rei dos ninivitas, diante da pregação de Jonas, também 3 dias. Sem comer nem beber, total. Honestamente, nunca fiz um total de mais de um dia até agora. Uhum. Num dos últimos jejuns prolongados que eu fiz, eu ia fazer os últimos 3 dias total. Uhum. Simplesmente para dizer, quero ter a experiência. E, por alguma razão, senti de Deus, não faça isso, e não fiz, né? Eu ainda quero ter a experiência que vários amigos tiveram, 3 dias seco, é o mais hard, punk é o mais austero de todos os Agora, o seu livro é riquíssimo, entra em detalhes que a gente não tem tempo de abordar aqui no vídeo, mas... A cultura do jejum. A cultura do jejum, vai ter link na descrição também, é uma leitura que eu recomendo muito, mas algo que é interessante nesse jejum normal, mesmo só na água, é a questão do exercício, porque nenhum de nós é um nutricionista, é um profissional da área, mas no seu livro você tem uma palhinha do Dr. Aldrin, que é também extraordinária. E citações de materiais de médicos. Antes de pular para o exercício, vamos começar falando da questão do mito. Jejum de um dia, gente, não tem como você pensar que perdeu muita coisa. Mas, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias sem comer, e no final deles ele teve fome, alguém diz, pô, mas só teve fome no final dos 40? Eu digo, gente, isso não é a fome que você sente quando pulou 1 ou 2 refeições. Isso já teve desde a primeira. Na verdade, isso aí está mais para um desconforto do hábito que o nosso organismo tem de receber alimento, que é fonte de energia. Então, a fonte de energia do nosso corpo, ela vem basicamente do carboidrato, a glicose que a gente come. A pessoa parou de comer glicose, o corpo ainda precisa de energia. O que ele faz? Ele vira uma chave, vai buscar glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias, o glicogênio acaba. Quando acaba, vira uma segunda chave, vai para a terceira fonte alternativa, e a segunda alternativa, a terceira fonte de energia, que é as reservas de gordura do corpo. É o processo que os médicos chamam de cetose. Quando você, depois de 3 dias, entrou em cetose, você já não vai ter fome. Não tem, é algo... Porque você trocou o alimento externo por um interno. Aquela fome fisiológica, que desespero por comida, some. Ela vai sumir. Você vai ter vontade de comer, talvez até o 5º dia. Raramente alguém fica com vontade mais de 7 dias. Foi até o 7. Você foi até o 7. Porque você está bem-vindo ao time dos muita vontade. Mas depois disso, no jejum prolongado, não existe sofrimento. O que costuma ser o grande sofrimento da maioria das pessoas? Os primeiros 3 dias. Não só a fome até entrar em cetose, mas a desintoxicação. A desintoxicação. O cara fala, mas eu tenho dor de cabeça, eu tenho tontura, eu tenho raiva, eu fico irritado, eu não tenho foco. É todo o processo de limpeza. E se você está passando mal nos primeiros 3 dias, é a maior prova de que você precisava do jejum, não é nem só para a parte espiritual, para limpar o seu corpo. Não é porque o jejum, ele expele as toxinas, ele dá descanso ao intestino, ele é algo fantástico. Em 2016... Recicla as células velhas. O prêmio Nobel da Medicina foi para um japonês em 2016, que documentou a autofagia, o processo de limpeza do corpo, das células, e uma das principais ferramentas, jejum. Desde então, o jejum intermitente ficou em alta, mas a turma não fala muito do prolongado, porque... se tem muito medo dos mitos. Muito tempo sem comer, você perde massa magra. Eu vi um médico fazendo um comentário que a ideia dele era ridicularizar quem falava isso. Ele diz assim, imagina que você está numa sala no inverno, o cara é um canadense que está escrevendo para o povo da América do Norte, Estados Unidos, que entende o cenário do inverno. Neve do lado de fora, você está com a lareira acesa, uma pilha de lenha que você cortou para se preparar para aquilo. E diz, você resolve queimar o sofá em vez de queimar a lenha. Você vai queimar o sofá quando não tiver mais lenha. O corpo não queima músculo enquanto tem gordura para queimar. Você teve perda de massa magra nos seus jejuns prolongados? Ou não? Vamos voltar no jejum antes de Jesus, antes da gente falar disso. Não, nunca tive perda de massa magra, sempre jejum, tive fome depois de 40 dias. Aquela fome é a fome real. A inanição.
Início do processo de inanição, acabou a reserva de gordura, vai ter consumo de tecido vivo. Aí vai ter perda de massa. Quando entra aquele instinto mais primitivo. O mais básico e desesperador possível, que a maioria dos seres humanos nunca teve contato. E é nesse momento que Jesus diz, não só de pão viverá o homem? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nível de domínio próprio. Esse é o nível de domínio próprio. E outro, o diabo não tentou ele para quebrar o jejum. Ele já tinha jejuado os 40 dias. O que me faz acreditar que Jesus era magro. Sarado. Fit, porque Imaginando andava que ele muito. comia, não tinha comida industrializada. Não tinha processado, não tinha poluição. A dieta do Mediterrâneo até hoje é das mais saudáveis do mundo. O tanto que andavam. E a dedução que eu chego, porque eu já tive 5 experiências com 40 dias de jejum. Eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Né? Então, eu tenho que imaginar que Jesus começou com um peso muito menor do que o meu. Né? Então, assim, uma pessoa normal, que não é considerada nem cheinha, ela tem reserva para 70 dias de jejum, na sua grande maioria. Tá? São muito raras as exceções de quem, para já fechar no 40, como Jesus, tem que ter muito pouca reserva, e para menos do que isso, né, os níveis de gordura tinham que estar muito fora do normal, fora do comum. Agora, dito isso, perda de massa magra. Por que é que o organismo ia começar a perda de massa magra em poucos dias? A turma fala, o jejum dá fraqueza. Né? Quando você ouvir os médicos que estudam, né? Porque tem muita confusão sobre o assunto entre os próprios médicos e nutricionistas. Um dia eu perguntei para o médico que me acompanha, eu falei, doutor, a gente vê o bem que isso me faz, a gente documenta esses jejuns, o ganho de massa magra, toda a melhora, por que tem gente contra? Eu lembro que uma vez ele falou, as pessoas confundem estudo de fome com jejum. Eu falei, mas peraí, não é diferente, não é a mesma coisa? Ele falou, não. Eu falei, como não? Os dois estão sem comer. Ele falou, é aí que é o grande engano. Fome é não comer porque não se tem o que comer. E ele falou, isso tem um fator de estresse. E toda a resposta hormonal do corpo é diferente. Vai ser do estresse. Agora, o jejum, a pessoa está olhando, está no controle, ela não está no estresse, a resposta hormonal é diferente. Bom, no jejum sobe o hormônio do crescimento, sobe a adrenalina, várias reações. Então, eu li um livro muito interessante, recomendo, quem quiser ouvir a parte fisiológica, o livro não é sobre isso, mas ele vai falar muito sobre essas coisas, de um médico canadense chamado Jason Fung, o Código da Obesidade. Ele falou, o cara está lá 5 dias sem comida, na mata, precisando caçar, e não tem mais força, porque o jejum tirou a força dele. Como a humanidade teria sobrevivido? Então, o que ele explica é o seguinte, a pessoa parou de comer, o metabolismo baixa. Quem para de comer tende a parar de exercitar, o metabolismo baixa mais ainda. Quando o metabolismo baixou, depois de você já estar em cetose, que está vivendo de reserva, o organismo inteligente, ele lê que está pedindo pouca energia e diz, para que eu vou desperdiçar? Então ele começa a regular e economizar a entrega, não significa que não tenha. Quer dizer, se você não parar de se mexer. É como o celular, que a bateria está acabando, e ele evita que a tela acenda para não acelerar o processo dela terminar. Agora ele diz o seguinte, se o cara precisar e realmente mostrar para o corpo, na disposição, eu tenho que caçar, correr atrás, e o corpo reconhecer a entrega. Então, ele diz o seguinte, sugiro que os meus pacientes se mantenham ativos durante o jejum, inclusive rotina de exercício, o cara dizia, inclusive jejum prolongado, inclusive treino de resistência. Eu falei, não, aí não. Treino de resistência, musculação, fazer força. Liguei para o Dr. Aldrin, o médico que me acompanha, e falei, e aí? Ele falou, a teoria é essa. A diferença é que o canadense tem uma clínica, ele estuda todo mundo que ele acompanha, e ele falou assim, eu estou só com a teoria. Eu falei, doutor, eu vou ser sua cobaia, seu laboratório. Né? Então ele falou, olha, começa leve, a ideia é que você vai ter energia. Então eu estava já há 8 dias, no 9º dia eu comecei a treinar. Isso foi em janeiro do ano passado, de 2022. Que o vídeo acaba ficando aqui atemporal. No 9º dia eu comecei a treinar, treinei leve, me senti melhor treinando do que parado. No outro dia, que era o 10º do jejum, treinei de novo, não tão leve. No 11º dia do jejum, o 3º de treino, treinei normal. E eu ia me sentindo cada vez melhor. Porque isso se chama homeostase, capacidade de adaptação do corpo. Está pedindo, ele vai entregar. Agora, o que você não pode é dar um salto. Então, um amigo, outro dia, estava 5 dias de jejum quieto parado, no 6º quis fazer um pedal. Pode dar tela preta, né? A pessoa pode desmaiar. Aliás, pessoas que estão em jejum prolongado levantam rápido e não cuidam, não estão exercitando, elas têm uma grande probabilidade de ter tontura. Isso, eu quero até fazer o parênteses aqui. Isso foi o que me desanimou na maioria das minhas experiências com o jejum.
Eu tentava até nos de 7 dias, eu chegava no quarto tendo muito tela preta, caindo. Então, a imagem que eu tinha era, nossa, eu tô fraco, eu não consigo fazer nada, se minha família precisar de ajuda. E o que mudou para mim foi depois entender isso, né? Ver você ensinando, ver você se exercitando. Eu tive uma experiência completamente diferente. Meu último jejum, né? Esse recente, que foi minha maior experiência, foram esses 21 dias. Eu tive o seu aviso, tomar cuidado para levantar. Então, desde o começo, sem fazer o Não pêndulo, pendular a cabeça. não tive, para não dizer que não tive nenhuma tela preta, teve um no dia que eu estava fazendo a mala, descontei. Mas, durante todo o meu jejum, eu fiz musculação pesada, eu corri, e eu consegui manter, na musculação, muitos exercícios, eu mantive o peso, mantive a carga, e o meu corpo estava cheio de energia. Não só você sentiu energia, como deixou de sentir a fraqueza que teria sentido se não tivesse treinado. Obviamente não é algo recomendado, mas em jejum, para testar, eu cheguei a correr. Na verdade, 15 km eu não estava em jejum, né? Não tinha terminado, mas ainda estava na cetose, que é o mesmo processo. Então, na cetose, eu cheguei a correr 15 km e deu boa. Agora, eu digo às pessoas, primeiro, elas têm que conhecer os limites do corpo de forma lenta. Vai jejuando devagar, vai aumentando aos poucos, E vai só abrir treinando um parênteses, isso tudo não é para vender uma ideia fitness, é para você entender e tirar um medo que te atrapalha de viver uma prática espiritual que Jesus tem a expectativa que você experimente e que vai fazer muito não só na sua busca com Deus, mas traz esses outros benefícios secundários que nós estamos falando. Porque se a pessoa acredita que faz mal para o corpo, ela vai fugir disso. A sua irmã Alice, em final de 2021, ela fez 20 dias de jejum. O dia antes de começar, ela estava numa nutricionista, o dia depois que terminou, ela estava lá. Ela fez toda aquela medição da bioimpedância bem detalhada, e ela voltou e me disse, pai, eu tive ganho de massa magra. Na época eu falei, impossível. Ela falou, pai, os exames comprovaram. Eu falei, não pode ganhar massa magra no jejum. A gente perde massa magra. Né? Porque eu estava ainda naquele conceito. 3 meses depois, eu estava estudando material fisiologia do jejum e descobrindo que aquilo acontece com todo mundo. Então, eu comecei a mapear os meus jejuns, e já foram 3 de 40 depois disso, ganhando massa magra. Agora, ela não exercitou. A turma diz, não, você ganhou massa magra porque exercitou. Eu digo, gente, a pessoa perde com uma vida normal, quando normalmente não perde, e ganha exercitando sem comer, né? Então, eu falo para eles, vocês têm que decidir. Não é o exercício, é a resposta do corpo, que ainda tem uma reserva interna de alimento, que é a fonte de gordura. Tirando o mito de que vai passar mal, todos os exames que eu tenho feito, então, agora, no último jejum, o meu médico pediu 53 exames de sangue. No penúltimo, foram 60. Ele me vira ao avesso. Todos os exames mostram sempre os índices de saúde melhorando em todas as áreas. Foi a minha experiência. Todas as áreas, sem exceção. Então, assim, eu não tenho medo da questão da saúde, mas a turma diz, mas ainda é difícil começar. Eu digo, não precisa ser. Eu reclamava com o Francisco, que era uma das minhas inspirações, um pastor que me mentoriou, jejuava muito. Ele dizia, por que os primeiros 3 dias tem que ser tão sofrido? E ele dizia assim, se você já não tem a sabedoria de se alimentar direito, podia ter inteligência de desintoxicar. Eu, como é que é? E ele me explicou, ele falou, o sofrimento dos 3 dias é a desintoxicação, é a limpeza. Então ele falou, faz a limpeza antes. Eu falei, como é que faz isso? Ele disse, tira a carne vermelha, que é uma das maiores fontes de toxina, a gente, sou do sul, comemos muita carne vermelha. Ele diz, tira ela pelo menos uma semana. Para a maioria das pessoas, café, no sul, chimarrão, tem mais cafeína que o próprio café, né? Ele falou, você precisa reduzir a quantidade de alimentação antes de jejuar. A turma vai jejuar, principalmente mais de um dia, quer despedir. Quer dizer, quanto mais ele come, mais difícil. Então, se você faz um período de limpeza pré-jejum, você está dizendo que você pode passar pela desintoxicação, aquela dor de cabeça, e depois lidar com a fome no começo do jejum. E quando entrar no jejum, não tem mais dor de cabeça. Então, eu passei a fazer isso. Passei a fazer uso de carvão vegetal, que limpa o intestino, suco verde. Eu começo uma semana antes da preparação. Eu faço os primeiros dias de 18 a 24 intermitente, os primeiros 3. Os 3 a 4 últimos dias, certeza que eu vou comer a cada 24 horas. Tu, mas não está contando o jejum. Eu falo, não, ainda não. Isso é jejum pequeno, é preparação. Agora, no último prolongado que eu fiz, foi que me deu a ideia pela primeira vez. Falei, mas se depois de 3 dias que a gente entra em cetose e não tem fome, por que eu não aproveito a própria preparação para cortar o carboidrato e entrar em cetose antes? E foi o que eu fiz.
Então, quando eu entrei, eu não tive fome nos primeiros dias já. Desde o primeiro não tive fome, não tive dor de cabeça, não tive irritação. E já estava treinando na preparação e desde o início do jejum, tive disposição o tempo todo, não tive tontura em momento nenhum. Né? Então, com o tempo, a gente aprende. Agora, eu estou falando aqui de jejuns de 40 dias, gente, depois de 35 anos treinando. E eu sempre digo, jejum prolongado não deveria ser feito sem treino. Não deveria ser feito, em primeiro lugar, vou mudar, sem a liderança do Espírito Santo, de preferência que haja treino, prática contínua, e, no meu caso, eu não faço sem acompanhamento médico. Primeiro, não só para me proteger, mas para me proteger de qualquer doido por aí que diga que a gente está mandando todo mundo fazer de qualquer forma, o que não estamos. Agora, eu venho visto o senhor ensinando muito sobre o jejum, sei que é algo que o senhor tem colocado no seu coração, nas suas mensagens tem saído muito da visão bíblica do como isso é importante para o momento que estamos vivendo, né, como noiva, aguardando o retorno do noivo. E recentemente, inspirado por você, eu tive uma experiência incrível que me deu vontade também da gente ter essa conversa, trazer isso aqui um pouquinho no canal. Agora, aqui a gente já usou bastante tempo. Tá, só para finalizar... Não tem como a gente falar muito, mas eu realmente vou deixar alguns links aqui. O livro, alguns outros vídeos. Esse assunto é muito importante. Só para finalizar, apesar de ter jejuado a vida inteira, nunca te pressionei, nunca te obriguei. Da última vez que você tinha feito um jejum de 7 dias e ia entregar, eu só falei, certeza vai entregar, vai ficar bom a partir de agora. Você falou, Deus colocou no meu coração 7 dias, tá certo. Mas você tinha suas razões, mas você sabia que eu viro o ano sempre começando a jejuar. E eu lembro que você falou, pai, vamos fazer junto a preparação. Na verdade, eu tinha no meu coração de fazer um jejum de 21 dias e eu pedi a sua ajuda como um coach, né? Como um coach de corrida, tem que comer isso, fazer Então isso. foi legal que a gente fez a semana de preparação junto e os seus 21 dias eu também fiz junto. A diferença é que eu acabei fazendo um jejum um pouquinho maior, né? E eu não tinha nem certeza se eu ia falar sobre esse jejum ou não. Eu queria contar, porque assim, a gente já começou dizendo que a ideia não é ficar falando para... Porque as pessoas precisam entender que não é uma coisa tão complexa. Mas dito isso, eu queria dizer para os meus amigos. Vai. Né? Cara, foi uma experiência surreal. O motivo pelo qual eu tinha no meu coração de fazer esse jejum é porque eu precisava tomar uma decisão. Eu queria direcionamento do Senhor. Eu tinha 2 caminhos na minha frente que eu entendia e eu não conseguia discernir sozinho qual era a decisão que eu devia fazer. Então eu queria auxílio, eu queria a voz do Senhor. Esse era o motivo. Óbvio que essa decisão vem pelo temor de estar caminhando, vivendo o propósito de Deus. Então era uma busca ao Senhor. Mas eu queria encontrar esse direcionamento. Agora, eu não só tive uma resposta do Senhor clara acerca do futuro, mas o Senhor foi muito mais além, porque eu estava olhando para o futuro próximo. O Senhor falou coisa para os próximos muitos anos, os próximos filhos. Assim, foi um período extraordinário no quesito de direção. Né? Além disso, cara, eu nunca experimentei esse controle sobre a carne, como foi dito. O que eu experimentei nesses dias de jejum sobre autocontrole, gente, desestressado no trânsito em São Paulo, é um negócio sobrenatural. Assim, um domínio sobre a carne, que algo foi tão impressionante essa experiência. E, assim, acho que acima ainda desses dois, né, o que isso provocou na minha intimidade com Deus, naquela busca, né, o que isso para mim revelou no meu coração, até acerca da minha própria, às vezes, falta de fome acerca com as coisas do Senhor, foi algo, assim, revolucionário, tanto que eu já saí desse jejum planejando o próximo. Então, assim, a gente não fala sobre isso, né, o intuito não é se aparecer, mas existem muitos estigmas que atrapalham a prática de algo que vai ser revolucionário na sua vida com Deus. Algo que nós precisamos buscar viver, não só individualmente, mas como igreja. Isso vai atrair algo especial, né? Porque nós temos uma missão para cumprir, um propósito, e a gente precisa estar cada vez mais desprendido da carne, né? E atunado não, afinado, alinhado com o Espírito. Então, por isso a gente traz essa conversa. Você quer dar mais alguma finalização? Não, dizer que a nossa única intenção é encorajar, estimular as pessoas, desmistificar,
né, dizer que o jejum não é algo tão assustador. Isso não significa que alguém está assistindo isso tem que sair correndo fazer um jejum prolongado. Começa os jejuns menores, né? Então, num café nenhum, começa uma refeição, como eu fiz. Já está treinando nisso, começa a pular 2, começa a pular 3. Experimento fazer 2 semanas sem os manjares, sem os doces. Intermitente, né? Dando intervalos, né? Puxa, eu vou almoçar, eu fiquei a maior parte do ano passado fazendo um jejum intermitente de 18 horas. Né? Então, assim, eu almoçava entre meio-dia e 1, comia numa janela de 6 horas, ficava 18, dando descanso ao organismo. Então, essas coisas são muito boas na própria limpeza do corpo. Tanto que, assim, o ano passado fiz 2 jejuns prolongados. Quando eu fui fazer o segundo, e eu comecei a preparação, eu senti Deus dizer, você nem precisa de preparação.